O que Patrícia Abravanel revelou sobre a congregação cristã no Brasil surpreendeu a todos. Imagine descobrir que uma das personalidades mais conhecidas da televisão brasileira oculta um episódio que pode transformar completamente a percepção que você tem dela. Filha adorada de Silvio Santos, Patrícia vivenciou uma experiência tão profunda e enigmática que levou anos para conseguir compartilhá-la. Foi uma premonição que mais parecia tirada de um roteiro de cinema, um alerta tão inusitado que parecia vir de outro mundo, mas se mostrou real, assustador e capaz de alterar a vida de quem o escuta. Esta é uma narrativa onde se entrelaçam fé, mistério, temor e uma reviravolta que ninguém antecipava. Você está pronto para conhecer um lado de Patrícia Abravanel que poucos viram? Prepare-se, porque o que será revelado desafia qualquer explicação lógica e demonstra como o destino pode agir de formas totalmente imprevisíveis. No início de 2001, Patrícia enfrentava um dos períodos mais complexos de sua vida. O peso do sobrenome Abravanel, as cobranças incessantes, o foco dos holofotes e a responsabilidade de seguir os passos do pai geravam nela uma pressão constante, que parecia nunca cessar. Foram inúmeras noites em claro, dias em que a ansiedade não dava trégua e a sensação de que algo adverso estava prestes a ocorrer era palpável. Foi nesse momento de fragilidade que ela recebeu um convite que mudaria seu rumo. Uma antiga maquiadora do SBT, conhecida por sua discrição e grande afeto, era membro da congregação cristã no Brasil. Ao notar o quão abatida Patrícia estava, essa maquiadora se aproximou e fez um convite singelo, mas carregado de significado. Por que você não vem comigo a um culto? Às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de paz, longe da correria. Mesmo sem nunca ter demonstrado interesse por religião, Patrícia sentiu que havia algo diferente naquele convite. Talvez fosse o desespero, talvez apenas uma intuição, mas ela aceitou prontamente. E, aproveitando, me conte, você já sentiu aquela ansiedade súbita, como se algo estivesse para acontecer? Escreva nos comentários como você lida com isso e aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like, porque isso nos ajuda a trazer mais histórias impactantes como esta. A decisão de aceitar não foi aleatória. Nas semanas anteriores, Patrícia tentou de tudo para controlar a ansiedade. Procurou médicos, testou técnicas de relaxamento e até cogitou tirar férias do SBT. Nada ajudava. O fardo de ser filha de Silvio Santos, a responsabilidade de preservar o nome da família e as exigências do público transformavam-se em um turbilhão que ela não conseguia dominar sozinha. Ela acordava cedo com o peito apertado e ia dormir da mesma forma. No trabalho, exibia o sorriso de sempre, mas internamente lutava contra uma inquietação que não sabia explicar. Era como se corpo e mente estivessem alertando que algo estava para acontecer, mas ela não sabia o quê. A maquiadora, Dona Carmen, já estava no SBT há mais de 15 anos. Era uma mulher simples, de profunda fé, mas com uma sabedoria que não se adquire em livros. Dona Carmen já observava Patrícia há meses, percebendo em seu olhar sinais de sofrimento que a apresentadora tentava ocultar. Filha, às vezes precisamos sair da zona de conforto para encontrar paz, dizia Dona Carmen em seu modo acolhedor. Na minha igreja, acreditamos que Deus fala de várias maneiras. Pode ser isso que você está precisando ouvir agora. Mesmo sendo pragmática em relação à religião, Patrícia sentiu uma forte intuição naquele convite. Não era só desespero, parecia de fato um chamado. Na noite anterior à visita à congregação, Patrícia mal conseguiu dormir. Passou horas pensando em como seria recebida, se alguém a reconheceria ou se, de fato, encontraria a paz que tanto buscava. Na manhã seguinte, escolheu a roupa com todo cuidado. Montou um visual bem diferente do que costumava usar no dia a dia. Queria ser apenas mais uma, abandonar o peso do sobrenome. A caminho da Lapa, Patrícia sentiu um misto de nervosismo e expectativa. Foi dirigindo sozinha, sem motorista, sem segurança, sem ninguém ao lado, apenas ela e seus pensamentos. Era uma liberdade peculiar, mas ao mesmo tempo causava certo receio. O tempo inteiro ela se perguntava se estava tomando a decisão certa ou se aquilo era só mais uma tentativa de encontrar algum alívio. Era um domingo de sol quando ela decidiu conhecer a congregação cristã no Brasil, na Lapa, em São Paulo. Fez de tudo para não ser reconhecida. Prendeu o cabelo num coque simples, nada de maquiagem, roupas discretas e só tirou os óculos escuros quando já estava dentro da igreja.
O templo era um edifício branco, singelo, com uma arquitetura despojada, mas que irradiava acolhimento. Assim que entrou, sentiu uma paz distinta, totalmente distante da agitação da televisão. Parecia um lugar verdadeiramente especial. Sentou-se no fundo de propósito, desejando apenas observar sem chamar atenção. A igreja estava cheia, mas reinava um silêncio que demonstrava respeito. Famílias inteiras, crianças, idosos, todos sentados em bancos de madeira, ninguém preocupado com a aparência, algo completamente oposto ao universo da TV. Nos primeiros minutos, Patrícia sentiu-se um tanto deslocada, achando que não fazia parte daquele lugar de simplicidade e fé genuína, mas pouco a pouco sentiu algo se transformando dentro dela. O ambiente proporcionou uma tranquilidade. Pela primeira vez em meses, ela conseguiu respirar profundamente sem aquela pressão no peito. Dona Carmen, que a tinha convidado, estava a algumas fileiras à frente. De vez em quando, olhava para trás e sorria, como quem diz, vai dar tudo certo. Ali, Patrícia percebeu que não havia ninguém julgando, ninguém pressionando, apenas pessoas buscando um pouco de paz, uma conexão maior com Deus. O culto começou com uma oração e, mesmo sem conhecer as palavras, Patrícia se emocionou ao ouvir a sinceridade das vozes ao redor. Era como se cada um ali tivesse seus próprios problemas, mas naquele momento encontravam refúgio. Depois, veio o momento dos hinos e anunciaram o número 304. Todo mundo abriu o inário e o som preencheu a igreja. Quando começaram a cantar o hino 304, Patrícia sentiu algo que nunca havia experimentado. Não era só a melodia bela ou o coral das vozes. Era como se uma energia envolvesse o lugar. As palavras do hino, mesmo sendo novas para ela, pareciam falar diretamente ao coração. Ao Salvador Jesus me achego. É meu prazer servi-lo aqui. Cantavam todos juntos e Patrícia sentiu cada palavra dissipando sua ansiedade. Ela então olhou ao redor de forma discreta, observando cada detalhe das pessoas próximas. No banco ao lado, uma família com 3 crianças pequenas cantava com uma seriedade e entrega tão grandes que até parecia que já compreendiam verdadeiramente o significado de tudo aquilo, mesmo sendo tão jovens. Um homem de meia idade, com roupas simples e as mãos marcadas pelo trabalho pesado, cantava de olhos fechados, totalmente imerso na música. Uma jovem mãe embalava o bebê nos braços enquanto também cantava e dava para notar a calma no rostinho da criança. Aquela cena tão simples, autêntica, tocou Patrícia de um jeito diferente. Ali ela percebeu que dentro daquela igreja, ninguém se importava se alguém era rico, famoso ou tinha algum poder. Todo mundo era igual diante do sagrado. Todo mundo buscava a mesma conexão com Deus. Todo mundo precisava daquela paz no coração. Durante aqueles minutos tão preciosos, Patrícia conseguiu finalmente se desligar dos problemas. A ansiedade que a vinha incomodando há tanto tempo pareceu desaparecer subitamente, como se fosse neblina sumindo ao nascer do sol. Ela respirava fundo, sentindo o ar puro entrando, e se deu conta de que talvez fosse a primeira vez em meses em que realmente relaxava. Era como se o corpo tivesse, enfim, recebido permissão para descansar e a mente para se acalmar. Dona Carmen, que tinha levado Patrícia até ali, de vez em quando lançava um olhar acolhedor, sorrindo daquele jeito carinhoso de mãe. Não havia curiosidade, nem julgamento, apenas um cuidado genuíno. Ela percebia que algo estava mudando dentro de Patrícia e sabia que aquela experiência seria marcante. A simplicidade do templo também ajudava a criar aquele clima especial. As paredes brancas e limpas, os bancos de madeira polida, as janelas grandes deixando a luz entrar. Tudo colaborava para formar um ambiente sereno, propício para a reflexão. Não havia luxo nem nada exagerado, apenas o essencial. Era o oposto do mundo glamouroso e estressante da TV, no qual Patrícia vivia diariamente. O hino 304 começou a ser cantado de um jeito tão suave que parecia vir do céu. As vozes se misturavam em harmonia perfeita, sem nenhum instrumento, apenas o som puro das pessoas enchendo o salão com louvor. Patrícia, mesmo sem saber a letra, se deixou levar pela emoção. Era como se cada nota lavasse a alma, levando embora o peso e a tensão dos últimos meses. Ela fechou os olhos e se entregou completamente àquele instante. Foi nesse momento de paz que algo totalmente inesperado aconteceu.
O ambiente ficou tão silencioso que dava para escutar até as respirações. Parecia que o tempo tinha parado. De repente, uma senhora de uns 70 anos sentada à direita levantou-se devagar. Ela usava um vestido azul marinho simples, o cabelo preso num coque, mas o que mais chamava atenção era o olhar brilhante. Com um gesto calmo, apontou direto para onde Patrícia estava sentada. O coração de Patrícia disparou na mesma hora. Ela olhou ao redor, tentando ver se era com outra pessoa, mas era com ela mesma. O dedo da senhora estava apontado sem erro. A voz dela ecoou forte e clara, e todo mundo ficou parado. Nossa, estou vendo correntes e homens armados tentando te prender, mas o Senhor já preparou o livramento. O jeito que falou arrepiou a igreja inteira. Patrícia sentiu um frio percorrer o corpo. Não era só um comentário qualquer. Era uma visão direta, até assustadora. A senhora continuou. Você vai passar por uma grande aflição, mas não tenha medo, porque o Altíssimo vai estar ao seu lado. O que parece o fim vai ser, na verdade, o começo de uma nova compreensão. Assim que terminou, ela se sentou com a mesma calma, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. O culto seguiu, mas Patrícia não conseguiu prestar atenção em mais nada. Só pensava nas palavras que tinha acabado de ouvir. Correntes, homens armados, prisão, livramento, imagens tão claras e assustadoras que não saíam de sua mente. Depois de ouvir aquelas palavras tão fortes que ecoaram na igreja como um trovão inesperado, a irmã Joana, esse era o nome da senhora, sentou-se tranquila como se tivesse dito algo comum. Para Patrícia, o impacto foi enorme. Ela sentiu um tremor, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. As imagens eram tão marcantes que parecia que estavam passando um filme de suspense bem ali na frente dela. Aflição, livramento, homens armados eram coisas que ela só via na televisão. Nunca imaginou ouvir algo assim direcionado a si mesma. Na mesma hora, sua cabeça tentou achar uma explicação. Deve ser comum aqui. Talvez ela fale assim para todos, pensou Patrícia. Mas não dava para ignorar como as palavras tinham sido tão específicas e diretas para ela. O restante do culto passou quase em branco. Patrícia se esforçava para acompanhar as orações e as músicas, mas a mente só conseguia repetir tudo o que tinha acabado de acontecer. Cada palavra da profecia parecia gravada: correntes, prisão, aflição, livramento. Era tudo muito diferente da sua vida, sempre protegida e cheia de privilégios. Quando o culto terminou, Patrícia ficou sentada mais um tempo, sem conseguir se levantar. As pessoas cumprimentavam, trocavam abraços, mas ela permaneceu ali, imóvel no banco. Dona Carmen veio até ela, se abaixou ao lado e perguntou se estava tudo bem. Foi forte demais, murmurou Patrícia, ainda impactada. Dona Carmen explicou com calma. A irmã Joana tem esse dom há muitos anos. Sempre que o Espírito fala por ela, as palavras acabam se cumprindo. Não sei por que você recebeu essa mensagem, mas tudo tem um motivo. Isso deixou Patrícia ainda mais pensativa. Se aquela mulher realmente acertava nas profecias, talvez não fosse só uma coincidência o que ela ouviu. Patrícia agradeceu, se despediu de Dona Carmen e saiu da igreja, sentindo-se completamente diferente. Lá fora, parecia que o mundo estava mudado, como se enxergasse tudo por outro ângulo, até meio estranho. Nos dias seguintes ao culto, ela tentava racionalizar o que viveu. Conversou com a maquiadora, que explicou que na congregação cristã esse tipo de manifestação é levado muito a sério, como um dom especial. A irmã Joana tem esse dom há décadas. Ela nunca fala à toa e quando fala todo mundo presta atenção, repetiu Carmen. Mesmo assim, Patrícia tentava pensar que talvez fosse só coincidência, uma mensagem que servia para qualquer pessoa passando por dificuldade. Afinal, quem nunca enfrentou medo ou problema? Ainda assim, ela seguiu sua rotina de gravações, eventos e compromissos, mas a profecia não saía da cabeça. Era como uma sombra que acompanhava a cada passo. Cada vez que via alguém estranho se aproximando, ou quando escutava algum barulho diferente, ou simplesmente sentia um medo que não sabia de onde vinha, Patrícia lembrava das palavras marcantes que tinha ouvido naquele culto. Foi então que, no dia 21 de agosto de 2001, algo inacreditável aconteceu. Patrícia foi sequestrada ao sair da casa de uma amiga em Alphaville. Foram 36 horas que pareciam intermináveis.
36 horas de puro pânico que ela jamais imaginou viver. Durante todo o tempo em que ficou no cativeiro, ela permaneceu vendada, ouvindo apenas as vozes frias e ameaçadoras dos sequestradores. Mas o que mais ficou gravado em sua memória não foi só o medo, mas sim o som das correntes de ferro batendo no portão do lugar onde ela estava presa. Sempre que ouvia aquele barulho de metal, a profecia da senhora na congregação voltava com força. Vejo correntes e homens armados tentando te prender. Era impossível não perceber como tudo estava acontecendo exatamente do jeito que foi anunciado. Naquelas horas de sofrimento, Patrícia rezou como nunca. Agarrou-se não só à advertência, mas também à promessa de proteção. O Senhor já preparou o livramento, dizia a senhora. Foi essa esperança que lhe deu força para suportar os piores momentos. Quando enfim foi libertada, Patrícia sentiu que aquilo era muito mais do que uma simples coincidência. Ela acreditava firmemente que tinha recebido um aviso divino, uma preparação para encarar a maior provação de sua vida. Isso mudou definitivamente sua maneira de ver a fé, a espiritualidade e o que existe além do que conseguimos explicar. Depois desse episódio, Patrícia nunca mais foi a mesma. Passou a buscar um contato mais profundo com o lado espiritual e voltou várias vezes àquela congregação, sempre de forma discreta, sentando no último banco, repleta de humildade e gratidão. Os meses depois do sequestro foram de grande transformação para Patrícia. Toda aquela experiência, junto com a certeza de que tinha recebido um sinal tão claro, mudou completamente o jeito dela enxergar a vida, a fé e até as coisas mais simples do dia a dia. Ela começou a ver cada manhã como um presente, cada detalhe comum como motivo para agradecer, algo que antes nem notava. No processo de recuperação emocional, passou muitas noites em claro, tentando entender o porquê de tudo aquilo. Como explicar que uma senhora desconhecida numa igreja em que ela foi quase por acaso conseguiu falar com tanta precisão sobre algo tão sério que ainda iria acontecer? Por mais que tentasse racionalizar, não encontrava resposta, mas o que tinha vivido não deixava dúvida. Recebeu, sim, um aviso sobrenatural, uma preparação para encarar o pior desafio que já enfrentou. As sessões de terapia foram essenciais para que ela conseguisse se reerguer. Mesmo assim, Patrícia sempre contava para a psicóloga que sentia, no fundo, que havia algo muito maior acontecendo em sua vida. Doutora, pode soar estranho, mas eu tenho certeza que Deus me preparou para aquilo. Se não fosse aquela profecia, se não fosse a esperança do livramento, não sei se teria conseguido passar por tudo aquilo. No começo, a psicóloga era mais racional, mas com o tempo viu quanto a fé de Patrícia ajudou no processo, que foi até mais rápido do que o esperado. 3 meses depois do sequestro, Patrícia tomou uma atitude que deixou muita gente surpresa. Voltou à congregação cristã no Brasil na Lapa, só que agora não era por medo ou curiosidade, e sim para agradecer. Dona Carmen a recebeu emocionada, abriu um sorriso e a abraçou forte. Eu sabia que você voltaria, disse ela chorando de alegria. Depois de tudo, eu sabia que Deus tinha um propósito especial para você. A irmã Joana, já idosa e mais frágil, ainda participava da congregação. Quando viu Patrícia, seus olhos se encheram de lágrimas e ela falou baixinho: Louvado seja o Senhor que cumpriu sua promessa de livramento. Foi um momento único entre quem recebeu e quem anunciou a profecia, repleto de significado para todos ali presentes. A partir de então, Patrícia criou um ritual de gratidão. Todos os anos, no exato dia de sua libertação, ela volta àquela congregação para fazer uma oração em silêncio e pensar em tudo que passou. A história de Patrícia Abravanel vai além de um simples acontecimento misterioso. É uma prova de como a fé pode agir de formas que ninguém espera, preparando cada um de nós para desafios que nem imaginamos enfrentar. Quantas vezes recebemos avisos, sinais ou conselhos que parecem estranhos e deixamos de lado só porque achamos improvável? O fato de Patrícia ter aceitado o convite para conhecer a congregação, mesmo sem saber o que iria encontrar, abriu uma porta que salvou sua vida emocional e espiritual no momento mais difícil que já passou. Hoje, mais de 20 anos depois desse episódio, Patrícia continua frequentando a congregação cristã no Brasil. Todos os anos, no dia do livramento, ela vai ao mesmo templo simples na Lapa, sempre de forma reservada, sentando no fundo e participando em silêncio, como forma de agradecer por ter sobrevivido àquela provação e por ter recebido aquele aviso que preparou seu coração para o inesperado. A irmã Joana,
A senhora que fez a profecia faleceu alguns anos depois, mas sua mensagem permanece viva dentro de Patrícia. Alguns colegas do SBT que ficaram sabendo dessa história depois ficaram impressionados. Ninguém imaginava que por trás da imagem animada e simpática da apresentadora havia um capítulo tão profundo e cheio de mistério. Saber disso fez muita gente mudar a maneira de enxergar Patrícia, mostrando um lado espiritual e intenso que quase ninguém conhecia. Essa história faz a gente pensar nas lutas silenciosas que as pessoas ao nosso redor enfrentam, nos milagres que acontecem sem percebermos, em como a fé pode aparecer nos momentos mais improváveis. Talvez você também já tenha passado por algo que desafia a lógica, sentiu uma proteção sem explicação ou recebeu um aviso inesperado. O que Patrícia viveu demonstra que vale a pena estar aberto ao que é sagrado, mesmo que venha de um jeito que a gente nem espera. Muitas vezes, as respostas que procuramos estão em lugares simples, em pessoas humildes ou em momentos de silêncio que nos conectam com algo maior. E você? O que achou dessa história? Já viveu alguma situação sobrenatural? Ou teve um pressentimento que mudou a sua vida? Compartilhe com a gente nos comentários. Se essa história tocou você, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem está precisando de uma mensagem assim. Histórias desse tipo podem inspirar e dar esperança para quem está passando por dificuldades.